Hare Krishna! Meu nome é Bhagavan Das e é um prazer inenarrável poder gravar mais esse vídeo com você. E o nosso tema de hoje é as perguntas mais desafiadoras que eu já recebi em toda a minha vida. Então, nem tudo são momentos agradáveis, né? Geralmente, a grande maioria das pessoas que se aproximam dos devotos de Krishna, principalmente na minha experiência, não sei se algumas pessoas frequentam ambientes mais hostis, geralmente quando as pessoas se aproximam para perguntar sobre a religião, sobre o estilo de vida, elas se aproximam numa postura amigável. Mas algumas vezes a vida é dura, o ser humano é cruel, às vezes elas se aproximam com um tom de desafio, ou elas têm alguma raiva, ou elas não são muito convictas da sua própria crença e se incomodam que alguém creia diferente e as pessoas vêm com mais armadas, né? Então vou comentar hoje sobre alguns episódios desse tipo. Algumas nem vêm tão armadas, mas a pergunta dela é desafiadora pela questão levantada em si. Mas esses episódios que eu vou apresentar, a maioria das vezes a pessoa estava realmente com um tom belicoso. Vamos dar uma olhada. Puxando na memória esses episódios, eu fui lá em 2005, quando eu tinha 17 anos, e morava no Instituto de Aladuta, que na época chamava Seminário Hare Krishna de Teologia e Filosofia de Campina Grande. Eu era um mongezinho lá, jovenzinho, e o sistema do seminário era que durante 3 semanas nós estudávamos, morávamos no seminário, e tínhamos uma semana para vender livros e vender outros artigos, como alimento oferecido a Krishna, na forma de bala de gengibre, ou incensos, coisas assim. E essas vendas dessa semana custeavam as outras 3 semanas. E aí um dia eu estava lá no semáforo, dividindo o semáforo com alguns mendigos, e um rapaz passando, ele nem estava no carro, passando com uma amiga, muito bem vestido, assim, terno, um relógio grande. Eu lembro que me marcou muito, que o relógio dele era muito imponente, assim, rico. E aí eu os abordei, falei que eu tinha alguns livros, tinha bala de gengibre e incenso. E aí ele foi muito rude e me disse assim: você acha que Deus quer isso pra você? Tipo, essa vida assim de ficar na rua vendendo coisas, né? E aí eu não sei exatamente o que ele era, mas como a conversa progrediu, me parecia que ele era um evangélico da linha de teologia da prosperidade. De que quanto mais você tem um relacionamento com Deus, quanto mais saudável e real, né, é seu relacionamento com Deus, mais você fica rico. A prosperidade é uma consequência direta de que você tem bastante fé, de que Deus está tendo um relacionamento real com você. Parecia ser essa linha dele, né? E assim eu fiquei meio desorientado, né? Você acha que Deus quer isso para você? E qual é a resposta? Sim, Deus criou esse sistema de que as pessoas são mendicantes antes de entrarem para o mercado de trabalho, antes de constituírem uma família. Deus criou isso para que as pessoas fossem mais empáticas. As pessoas passavam por esse treinamento tradicionalmente, no sistema criado por Krishna, chamado de Varnashram. Tem uma história, por exemplo, de Narada Muni, que ele encontra 2 príncipes que não passaram por esse sistema. E ele diz que eles eram muito carentes de empatia, eles não ligavam para as pessoas pobres, para as pessoas que passavam fome, porque eles sempre tiveram uma vida muito confortável. E aí eles estavam assim bêbados quando o sábio Narada Muni encontra com eles, assim, com várias mulheres assim dentro de um lago, mulheres nuas, eles nus. E aí Narada Muni fala assim: é melhor que vocês nasçam pobres para sentir a dor da fome, porque quando a pessoa sente fome, ela tem compaixão por outras pessoas que sentem fome, mas vocês são simplesmente filhos de príncipes e vivem assim nessa vida fugaz, né? Agora, o treinamento real dos príncipes era que eles passavam a infância, o começo da adolescência, fazendo atividades de mendicância. Por exemplo, Krishna, ele nasceu príncipe. Ele era chamado de Vraja Nanda, né? Não, o pai dele era chamado de Vraja Nanda. O pai dele era o rei de Vraja, o rei da vila ali, né? E Krishna era, então, o príncipe. Agora, qual foi o treinamento de Krishna? Ele teve que morar numa cabana de pau a pique com o guru dele, e o guru dele falava assim: agora vocês vão na cidade e vão mendigar arroz, vocês vão trazer arroz para cá, para nós comermos.
Ele fala assim, Krishna, agora você vai com seu amigo Sudama, vocês vão se embrenhar na floresta e trazer lenha para nós acendermos a fogueira. Então Krishna foi, aí chuva pegou, Krishna voltou embaixo de chuva e carregou a lenha, né? Como diz o ditado, né? Só quem apanha sua própria lenha sabe o valor de cada graveto. Então a pergunta, Deus quer isso para alguém? Sim. Deus quer que as pessoas tenham a experiência de se custearem, de fazerem austeridades, de terem uma vida simples, de dividirem o espaço com mendicantes, que isso ajuda a estruturar um caráter e torná-lo mais empático. Agora, Krishna não quer pobreza involuntária, Krishna não quer que as pessoas passem fome, ou que elas morem na rua, ou sejam mendigos para sempre, ou por falta de opção, né? Tanto que Krishna tem vários sistemas de previdência social, de redistribuição de renda, a gente vê isso nas escrituras, né? Krishna fala que 1/6 dos impostos o governo dá para viúvas, cegos, pessoas incapazes, né? Krishna estabelece vários sistemas assim. Krishna diz que nenhum ritual religioso pode ser destituído de distribuição de alimento gratuita no final. Então, Krishna não gosta de pobreza, mas a minha pobreza ali, que era uma pobreza voluntária e temporária por uma experiência, sim, Krishna aprova. E essa ideia também de que da teologia da prosperidade, né, que quanto mais rico você for, se vê que mais Deus gosta de você, ela não se sustenta nem mesmo na Bíblia. Se você vê grandes teólogos, estudiosos profundos da Bíblia, que escrevem teologias sistemáticas e que estudam o original e que usam técnicas de hermenêutica e exegese e consideram contexto, você vê claramente que os versos que tentam sustentar a teologia da prosperidade estão descontextualizados. Um verso bem famoso de teologia da prosperidade é Deus é fiel, né? E aí, ou a ideia, tudo você pedir com fé será atendido. Aí você vai ver o contexto, quando fala assim que Deus é fiel, o apóstolo está dizendo assim, eu passei fome, e eu comi com abundância, depois eu passei frio, passei calor, mas nada disso me abalou, porque Deus é fiel. Quer dizer, Deus é fiel significa que Deus vai te ajudar a ser resiliente na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. Você vê assim, facilmente, ler os 2 versos seguintes, os 2 versos anteriores, a teologia da prosperidade não se sustenta. Fora que os grandes seguidores de Jesus, por exemplo, os 12 apóstolos, todos eles foram assassinados, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, o outro foi decapitado, o outro foi jogado para os leões. Se você tem na Bíblia suficientes imagens de pessoas que seguiram puramente os ensinamentos de Jesus, que eram completamente fiéis a Deus e que tiveram uma vida materialmente desgraçada, né? Materialmente, em termos de saúde, longevidade, segurança, totalmente devastada, né? Ou até piorada, né? Se eles não fossem cristãos, eles provavelmente teriam vivido mais, teriam vivido com mais paz. Então não há realmente uma correlação entre prosperidade e devoção a Deus. Você pode ter devoção a Deus e ter uma vida bem difícil materialmente, embora, claro, internamente, na hora de sua morte, você fique numa posição bem segura. Então esse foi o primeiro encontro desafiador que eu lembrei. A ideia dele, assim, que eu traduzi naquele momento foi quem é você para me vender um livro sobre Deus se eu claramente não vejo Deus na sua vida, já que você tem uma vida que Deus não quereria para alguém, que é ter que vender algo na rua. Essa era a mentalidade dele. E aí a gente teve uma discussão teológica ali por um tempo, e aí tinha a amiga dele, que era uma testemunha neutra, ela ficou do meu lado, aí ele ficou meio desorientado. Eu falei da lei do karma, sobre coisas assim de reencarnação, de justiça que funcionariam bem só na lei do karma, e ela ficou do meu lado, e aí ele ficou assim meio bravo, e aí ele queria ir embora, assim, já aborrecido, mas ele tinha me prometido que ia comprar o livro se eu ouvisse o que ele tinha para falar. Aí eu ouvi o que ele tinha para falar e ele queria ir embora sem comprar o livro. Aí eu falei, não, mas você prometeu que ia comprar o livro. Aí ele pegou o livro assim, meio com raiva, e deu pra amiga dele, e foram embora os dois. Legal essa história, gostei de rememorá-la. Se eu não gravasse esse vídeo, eu acho que talvez eu perderia na memória, eu gostei de rememorá-la. Obrigado por compartilhar comigo esse momento de lembrança. Outra pergunta desafiadora que eu já recebi algumas vezes mas o Hare Krishna é uma seita, né? Não, vocês não são uma religião, vocês são uma seita, né? Geralmente essa pergunta parte de alguém que está em uma religião. Então ele quer dizer assim, não há paridade entre as nossas crenças, porque a minha crença é de uma religião grande, consagrada ao longo do tempo,
e a sua é uma seita, algo menor e sectário, né, no sentido... É algo moderno, assim, fundado recentemente. Geralmente o termo seita vai ter essa busca de uma conotação pejorativa para o termo seita. Agora, uma curiosidade é que a maior religião do Brasil já foi uma seita, né? Se você estudar sobre religião assim academicamente, o cristianismo ele é considerado uma seita do judaísmo, né? Porque seita também tem esse conceito de que é um grupo menor de pessoas que creem, que se desagrupa de uma religião grande e proeminente, né? No caso era o judaísmo. Então o cristianismo surge como uma seita do judaísmo e por crescer, ter muitos adeptos e passar no crivo do tempo, ele vira uma religião também, né? Então cristãos que querem denegrir os Hare Krishnas como uma seita, saibam, vocês começaram como uma seita. Agora, mas e a resposta a essa pergunta? O Hare Krishna é uma seita ou ele tem um status elevado de religião, como no caso de cristianismo, agora budismo? Budismo começou como seita também, como cristianismo, budismo, judaísmo, islamismo, essas grandes religiões do mundo. Então eu vou dar aqui 3 conceitos de seita e a gente vê se o Hare Krishna se encaixa em algum deles. Uma definição de seita aqui na minha cola é uma visão de mundo que enfatiza a legitimidade única de credo e prática dos crentes. Então, a seita ela tem esse sentido de se isolar de todas as outras crenças, de todas as outras religiões, todas as visões do mundo, porque ela alega para si a única verdade. Então, Hare Krishna definitivamente não é uma seita. Prabhupada, quando ele chegou ao Ocidente, e ele foi entrevistado ainda no aeroporto, perguntaram para ele se ele veio converter os cristãos em hindus. E ele disse que não, que se os cristãos se tornassem melhores cristãos com qualquer ensinamento dele, ele se consideraria satisfeito. Então o conceito de religião que é trazido pelos devotos de Krishna é o conceito de Sanatana Dharma. Dharma significa religião ou vocação para adorar a Deus, vocação para ser um servo. É difícil traduzir Dharma. Bem difícil. Então, Dharma significa isso como vocação. E Sanatana significa eterno. Então, Sanatana Dharma é a nossa vocação eterna. Porque nós temos vocações temporárias. Algumas pessoas são vocacionadas para a mãe, algumas mulheres são vocacionadas ao trabalho, alguns homens são vocacionados para o serviço militar por um tempo, depois eles aposentam. Mas nós temos uma vocação que é eterna. Nós temos um chamado eterno, algo que está sempre latente em nós, que é servir a Deus. Então, isso é uma constante. Então, o próprio termo para religião nos ensinamentos de Krishna, Sanatana Dharma, indica que é não sectário, porque significa que isso vai se manifestar em qualquer tempo e em qualquer lugar. Mesmo que Krishna nunca fale com alguém ali pessoalmente, mesmo que não tenha um avatar de Krishna ali, isso vai emergir das pessoas como uma teologia natural, ou os profetas daquele lugar, daquele tempo, vão apresentar isso de algum jeito, com alguma palavra, com algum termo, isso vai surgir ali, né? Então, a compreensão dos devotos de Krishna é que qualquer pessoa que genuinamente esteja adorando Deus, em qualquer religião, com qualquer nome, com qualquer credo, se elas forem realmente boas e realmente amarem Deus acima de todas as coisas, independente da sua designação, elas vão atingir a perfeição da vida e vão se reencontrar com Deus. Então, definitivamente, nessa primeira definição aí, o Hare Krishna não é uma seita. Outro conceito de seita é que é um grupo religioso que diverge teologicamente, diverge da crença do grupo religioso principal e começa a criar uma nova doutrina que não se fundamenta, que não tem coerência interna. Isso seria um outro conceito de seita. Então, por exemplo, você tem seitas cristãs, seriam assim, elas dizem seguir a Bíblia, mas as práticas delas não coincidem com a ortodoxia bíblica. Se você aplicar um estudo sério da Bíblia, você não encontra que aquele grupo segue aquilo, ou ele segue aquilo de forma deturpada, fanática. Isso seria um outro conceito de seita, né? E há uma acusação frequente de que o Hare Krishna seria uma seita do Vedanta. Os Hare Krishnas, eles dizem que seguem o Vedanta, mas eles interpretam mal o Vedanta, eles não sabem sânscrito o suficiente para interpretar o Vedanta, e eles têm crenças claramente muito diferentes do Vedanta, mas eles insistem em serem parte daquilo, mas na verdade eles são uma seita do Vedanta. Essa acusação é bem antiga e contemporânea. Algumas pessoas contemporâneas meus já me acusaram disso.
E isso é errado. Tem um livro que é a resposta definitiva para isso, que se chama Tattva Sandarbha. Ele foi escrito no século XVI por Jiva Goswami, e ele mostra como os ensinamentos do avatar de Krishna, que fundou o movimento Hare Krishna, né, o Senhor Chaitanya, é totalmente fundamentado no Vedanta, nas Upanishads, nos Vedas, e coloca como autoridade de outro livro que é importante pra gente, o Bhagavatam, ele é autorizado pelo Vedanta. Então esse livro vai tentar mostrar que o Srimad Bhagavatam, que é o livro mais importante para os devotos de Krishna, é um comentário ao Vedanta. Então ele vai mostrar isso verso a verso, vai mostrando várias coisas. E ele vai mostrando como o próprio Vedanta, como as próprias Upanishads, que são os livros de autoridade mais antigos, dizem que o Bhagavatam, os livros da categoria do Bhagavatam, que são os Puranas, são igualmente autoridade. Então ele vai fazendo isso, fundamentando isso ao longo de centenas e centenas de páginas. Mas mesmo assim algumas pessoas dizem assim, ah não, esses Hare Krishna não são seguidores do Vedanta, eles são uma seita, que tem o seu próprio livro ali, desconectado das tradições mais antigas dos livros sagrados da Índia. E aí então, mais tarde, um devoto de Krishna chamado Baladeva Vidyabhushana vai fazer um comentário ao Vedanta Sutra, verso por verso. E ali ele vai mostrando todo o pensamento de Krishna, o pensamento dos devotos de Krishna, como ele é compatível com Vedanta, não há nenhuma deturpação, não há nada novo, não há um rompimento com a tradição. Então, se você tiver a mente aberta e ler esses comentários de Baladeva Vidyabhushana ao Vedanta Sutra, ler o Tattva Sandarbha, eu acredito que você vai se convencer que os ensinamentos dos seguidores de Krishna Chaitanya, estão em consonância, eles têm uma interpretação coerente e ininterrupta dos Vedas, das Upanishads, do Vedanta e dos Puranas de forma muito harmônica e clara e profundamente filosófica. Então não, Hare Krishna não é uma seita nesse sentido também. E por último, a terceira definição de seita que eu trago seita é uma crença religiosa que considera o mundo profundamente hostil, considera todo o entorno, todas as outras pessoas como profundamente hostis e perigosas, e por isso ele se encerra em si mesmo em busca de segurança. Esse é outro conceito que aparece aí em sociologia. Eu fiz ano passado uma pós-graduação em Teologia e História da Religião, então estou mais ou menos familiarizado com esses conceitos de seita. E o Hare Krishna, né, ele se enquadra nisso, ele considera o mundo profundamente hostil e perigoso, de forma a se encerrar em si mesmo, né, e se isolar. Rapaz, não. Krishna vai dizer que em um momento da sua vida você deve ficar encerrado em si mesmo. A estrutura social que Krishna sugere é que primeiro a pessoa tem uma experiência de ser um monge e viver só as suas práticas espirituais profundamente, assim, sozinho mesmo, num mosteiro, ou num ambiente rural. Às vezes as pessoas ficavam numa caverna, ficavam nos Himalaias ou numa floresta, e realmente eles ficavam isolados da sociedade, porque aqui eu vou poder cultivar a vida espiritual profundamente, aqui eu não vou ter as distrações que o mundo perigoso lá de fora vai me sugerir. Aqui eu fico numa redoma seguro. Mas essa estrutura era só parte de como era sugerida que as coisas acontecessem. Em seguida, a pessoa deveria... Essa primeira etapa era chamada de Dharma. Dharma, eu já falei que é uma palavra difícil de lidar. Dharma, nesse sentido aí, significa boa conduta. Então a pessoa desenvolveria autocontrole, empatia, capacidade de austeridade, entender que a vocação espiritual é a mais importante de todas. E depois ela iria para uma outra momento da vida dela, que ela iria cultivar duas coisas. Artha, ela ia ajudar o mundo a prosperar, a produzir riquezas, produzir bens e serviços. E Kama, ela iria se realizar sexualmente, ter a sua família, amar intensamente. E tudo isso acontece muito integrado à sociedade, né? Você vai ter familiares, você vai colocá-los na escola, você vai estudar, né? Continuar estudando, que você já estudava nesse período de monge. E você vai ter um emprego. Então esse era o momento em que você se inseria na sociedade. Então não havia uma fuga da sociedade. Agora eu vou participar das metas da sociedade, que é termos riquezas, termos conforto. Eu vou ter a minha própria casa, eu vou ter meus clientes, eu vou ter tudo, né? Então nós vemos que na própria Bhagavad Gita,
o devoto de Krishna mais famoso, né, que é o que está no livro mais famoso dos devotos de Krishna, que é Arjuna, ele era totalmente inserido na sociedade. Ele era um político e um militar. Nós vemos outros grandes devotos inseridos em contextos políticos e altamente inseridos na sociedade, como Bhishma, Vidura, Sanjaya. Todos eles ali estavam inseridos em contextos de política de alto envolvimento. E termos bem práticos, além das escrituras, a maioria dos devotos de Krishna, eles estão inseridos na faculdade, no mercado de trabalho, e estão constituindo sua família, mandam seus filhos para a escola, recebem eles de volta. Naturalmente, toda religião percebe que algo é hostil e perigoso e querem evitá-lo, né? Os cristãos querem evitar divórcio, querem evitar traição, os islâmicos querem evitar o consumo de álcool, que para eles é pecaminoso. E cada religião percebe assim, essa parte da sociedade é errada e eu quero me proteger dela de algum jeito. Então os Hare Krishnas também têm. Eles querem se proteger assim, puxa, eu queria tanto que meu filho continuasse vegetariano, será que a escola vão influenciá-lo mal? Será que o consumo desse conteúdo nas mídias vão influenciá-lo mal? Então os Hare Krishnas têm o seu medo, eles percebem um ambiente de má influência, assim como os cristãos, assim como os budistas, assim como os islâmicos, mas chamá-lo de sectário no sentido de que os Hare Krishnas fariam isso a mais, assim, uma dose maior do que qualquer outra religião faz. Não só religião, né? Pais atenciosos que não têm nenhuma religião, também não querem que seus filhos andem com más companhias, não quer que seu filho entre por uma gangue, ou fique próximo de pessoas que cometem furtos, ou que se envolva com drogas. Toda pessoa, religiosa ou não, percebe algum nível de hostilidade e de perigo no mundo, né? Isso é normal. Então Hare Krishna também tem isso. Mas não há uma dose assim cavalar no Hare Krishna em que os Hare Krishnas vão ficar trancados em seus templos. Não, os Hare Krishnas vão estar na rua, vão estar conversando com as pessoas, vendendo os livros, depois eles se casam, colocam os filhos na escola, entram para a faculdade, trabalham, tudo normal. Então não, o Hare Krishna não é uma seita. Então é isso, só deu para ver duas perguntas aí muito provocativas. Como elas são muito provocativas e desafiadoras, a resposta acaba sendo difícil de responder, né? Não é uma pergunta simples. Mas me diz aí se vocês gostaram dessas perguntas desafiadoras, a gente pode gravar outros vídeos com outras perguntas desafiadoras que eu recebi. Para esse vídeo ficam só essas duas, exigiram uma resposta aí mais elaborada. Espero que tenham gostado, que seja útil em algo. A gente se vê no próximo vídeo. Hare Krishna!